Havia algo de solene em ouvir, no quarto mergulhado na penumbra, a fraca voz da criança, desfiando o rosário de desgraças e sofrimentos que lhe foram impostos por homens cruéis. Se ao oprimir nossos semelhantes pensássemos nas iniquidades que clamam aos céus por vingança e que cedo ou tarde recairão sobre nossas cabeças, se nos fosse possível ouvir a voz de tantas vítimas elevar-se do fundo dos túmulos, vozes plangentes que nada poderá reduzi-las ao silêncio, será que o mundo produziria, dia após dia, tantos atos de violência e crueldade? Oi pessoal, eu sou o Rony do Cabeceira e hoje a gente vai conversar um pouco sobre mais uma obra dos meus escritores favoritos da vida. Eu acho que não é segredo pra ninguém que eu sou fãzaço do Charles Dickens, né? David Copperfield é uma das maiores obras assim da minha vida que eu considero. E hoje a gente vai falar um pouco sobre Oliver Twist, que foi um dos seus primeiros romances. Na verdade, se a gente parar pra pensar sobre as obras conhecidas, né? As obras que foram traduzidas, que chegaram até nós, dentre essas obras de Charles Dickens, esse foi que foi escrito primeiro. E é mais um livro, assim, favoritado por mim, mais um livro que eu dei 5 estrelas e de uma genialidade que só o Dicão poderia fazer, né? Magistralmente, como sempre. Dicão? Dicão, entendeu? Não? Deu pra entender, né? Vamos lá, esse livro foi escrito em 1837, que foi também o primeiro ano do reinado da Rainha Vitória. Então foi escrito ali logo no comecinho do período vitoriano. Foi um período ali na Inglaterra em que ficou marcado por várias coisas, principalmente, obviamente, por ser o período em que a Rainha Vitória esteve no trono. Durante o período vitoriano existia um puritanismo exacerbado, né? Uma conduta muito adequada que deveria ser seguida à risca. Existiu também uma transição, né, no capital gigantesca ali, porque foi quando começou a Revolução Industrial. E Londres começou a se transformar em uma grande metrópole, chegava gente de tudo quanto é cidadezinha menor em busca de alguma oportunidade, porque afinal de contas Londres ali era o epicentro do mundo, né? A Inglaterra, durante o período vitoriano, se tornou o país que concentrava a maior renda, que era o país que dominava todos os outros países, né? O reinado se expandiu, o reinado britânico, de forma assim grandiosa. E é nessa Londres que Dickens vai colocar quase todos os seus personagens de quase todos os seus romances, e com Oliver Twist isso não foi diferente. Talvez a única diferença é que foi o precursor, né? Foi o primeiro dos seus romances ambientado ali. E foi também, gente, olha uma curiosidade bem interessante, foi o primeiro romance inglês em que uma criança protagonizou o romance. E se você já leu romances ingleses, até mesmo os vitorianos, você vai ver que depois isso virou meio que uma moda. Mas sim, estamos diante do primeiro romance que foi apresentado dessa forma. Vamos falar um pouco então sobre essa história genial. Oliver Twist, a gente vai acompanhar a história do Oliver Twist, que é o grande protagonista da história, um menino de 9 anos. Na verdade, aqui no primeiro capítulo a gente vai ver que uma moça chegou na porta de um abrigo. Ela estava grávida, prestes a dar à luz, e ela bate ali nas portas do abrigo, é recebida, tem um filho e morre instantaneamente. E ali nasce uma criança que é chamada então pelas pessoas daquele abrigo como Oliver Twist, sem saber sequer quem era sua mãe e nada. Enfim, ele já nasce órfão e é meio que obrigado a ficar ali naquele abrigo. Na verdade, o abrigo que é meio que obrigado a recebê-lo. Afinal de contas, a mãe levou basicamente a criança até a porta do abrigo antes de morrer e não tinha como. Muito embora essas pessoas do abrigo sejam muito adoráveis. Vocês não têm noção o quão boas essas pessoas são. Se você já leu um livro, você já leu Jane Eyre, né, Lívia? Dá pra você ter uma noção de como são os abrigos, né? É tipo assim... É isso, gente. E aqui o Sr. Bumble, que administrava aquele abrigo, era o Bedel. Esse era o nome que eles utilizavam, a nomenclatura correta para o cargo que ele exercia. Ele era um carrasco. Ele odiava o menino Oliver, assim como ele odiava a vida e qualquer outro menino. E aqui a gente já começa a perceber o tom da narrativa, que vai ser um livro muito sofrido, né? Com 9 anos, o Oliver é transferido para um reformatório em que ele precisa começar a trabalhar ali de uma maneira bem quase beirando a escravidão. Numa dessas ele acaba se envolvendo numas encrencas, no mal entendido. Na verdade, gente, o que ele quis fazer, o Oliver, foi reivindicar um pouquinho de comida. Porque na dieta do reformatório ali, que serviam para aquelas crianças órfãs,
o prato, que era um mingau, tinha uma quantidade muito, muito, muito bem calculada, que era o suficiente apenas para a pessoa não morrer desnutrida. E então ali junto com os outros amigos eles fazem uma aposta de palitinhos, o Oliver perde a aposta e ele é quem precisa ir lá e pedir um pouco mais de comida. E essa foi a gota d'água para as pessoas que organizavam aquele reformatório. Como assim esse ingrato ainda ousa pedir mais comida? E isso fez com que eles o vendessem para um cara que trabalhava ali com caixões, para ficar carregando caixões de crianças mortas, enfim. O vendessem, o reformatório então, que era do estado, vende o Oliver por uns trocados e a vida desse menino é só perrengue. E a história toda aqui, diferente dos outros livros famosos de Dickens, que são romances de formação, aqui não, a história toda vai se passar ali dos 9 até máximo os 12 anos de idade do Oliver Twist. Ele não vai deixar de ser uma criança nem no final da história, basicamente. Quando ele tá trabalhando ali, acontecem algumas desavenças, enfim, muitas coisas acontecem que fazem com que o Oliver fuja da cidadezinha que a gente não sabe o nome, ou fala e eu que não lembro, e fuja rumo a Londres em busca de um upgrade na sua vida, na verdade sem nem saber ao certo como, porque ele era uma criança, ele não tinha planos, ele tinha um desejo de fugir e tentar alguma coisa na vida. Em Londres ele é recepcionado por um menino cujo apelido é Macreiro, e é um dos personagens também mais legais de acompanhar aqui na história. E esse menino, que num primeiro momento parece até interessado em Oliver, interessado em ajudá-lo na verdade, porque interessado no Oliver ele estava, mas ele estava interessado naquilo que o Oliver poderia lhe servir. Ele apresenta o Oliver para uma gangue, uma turma, a qual esse menino fazia parte, de crianças todas ali mais ou menos na mesma idade que o Oliver Twist tinha, e que roubavam, né, eram batedores de carteira ali de Londres, para o seu patrão, que era o Fagin. Fagin era um judeu que liderava essa gangue, aliciando ali várias crianças e colocando na gangue para roubar. E ali o Oliver chega na gangue sem entender claramente o que tá acontecendo, gente, tadinho. É bizarro a gente ler um livro que é inteiro narrado sobre a perspectiva de uma criança super ultra inocente, porque na verdade a gente percebe que ele não tá entendendo o que as coisas estão acontecendo ali. E aquelas crianças começam a ensiná-lo a arte do furto, até que o levam pra ação propriamente dita, né? Então chega um dia que ele tá passando um senhor e eles resolvem roubar aquele senhor. Quando o Oliver se dá conta, porque assim, gente, durante todo o tempo que ele ficou lá e as pessoas ensinavam a ele coisas pontuais, tipo, ó, pega assim, ele não tava entendendo que isso tava levando ele pra roubar efetivamente pessoas inocentes. Quando ele se depara com o que tá acontecendo, ele meio que se desespera, buga o plano inteiro, o cara percebe que vai ser assaltado, e aí vem a polícia, os seus amigos conseguem fugir, mas o Oliver não. Ele é levado então para a justiça. E aí a gente vê que a justiça inglesa, sob os olhos de Dickens, é basicamente bem parecida com o reformatório e o abrigo que ele passou. Ou seja, só injustiças acontecem também nesse plot, nessa parte da história. E quem é a alma bondosa que vai resolver dar um pouco de credibilidade para a história de Oliver de não, eu sou só um menino perdido, não sabia o que estava acontecendo, não vim aqui com o intuito de roubar ninguém, é o senhor que estava sendo assaltado. É o senhor Brownlow. Ele que resolve então inocentar o Oliver e o levar sob a sua responsabilidade, sob a sua tutela ali para casa, e dar uma oportunidade para aquela criança. E eu acho que na história eu vou me reter até aqui, porque muita coisa ainda vai acontecer. E vamos conversar um pouco sobre como Dickens constrói narrativas e histórias de modo que te coloca preso nessas páginas e você não consegue se afastar enquanto não termina. Porque essa é a real sensação que a gente tem quando a gente lê uma obra de Charles Dickens, mesmo não sendo obras frenéticas. Não parece que você está lendo um livro contemporâneo desse, frenético, mas ao mesmo tempo é um livro tão bem escrito. E isso talvez se justifica quando a gente sabe que Dickens escrevia para folhetins, né? Na verdade, ele publicava semanalmente capítulos dessas histórias que terminavam ali com uma espécie de cliffhanger que fazia com que as pessoas quisessem comprar o próximo capítulo. E, gente, uma coisa que eu já percebi sobre Charles Dickens é que ele é um escritor unânime. E isso não é algo muito comum de se ver por aí. Muitos escritores renomados, que são evidentemente bons no ramo da escrita, não são unânimes. É o caso de Machado de Assis, das irmãs Brontë, por exemplo, tem gente que detesta o Morro dos Ventos Vivantes. É o caso da Jane Austen, tem gente que tipo assim, ama, tem gente que detesta. Dickens não. Eu real nunca encontrei na internet, na vida, no TikTok, no YouTube, no Booktube ou em, sei lá, no Scooby,
alguém que leu Dickens e não gostou. Eu não sei qual é o magnetismo desse cara em conseguir juntar públicos diversos, mas ele consegue, porque ele tem uma escrita muito acessível. Então aquela pessoa que é iniciante, só tá a fim de uma história boa, vai conseguir sair desse livro, diferente da galera do ensino médio quando lê Machado de Assis, tendo entendido a história e feliz por ter entendido a história de um clássico, de um cara que era renomado. Mas aqueles que têm um olhar mais apurado vão conseguir captar camadas maiores daquilo que Dickens queria fazer. Dickens, ele inseria muita crítica social em todas as suas obras, assim como a maioria dos clássicos vitorianos. Primeiro que Dickens desce a lenha em todos os órgãos estatais, todas as instituições, desde a justiça, a polícia, a parte do orfanato, a parte do reformatório. E ele faz uma crítica muito assertiva ali. Na verdade, se a gente entende o contexto da época, né? A Era Vitoriana foi ali logo pós-Revolução Industrial. As pessoas estavam começando a se adaptar com esse estilo de trabalho e não existiam ali leis trabalhistas que, por exemplo, visassem que uma criança não pudesse trabalhar serviço escravo, basicamente, que é o que o Oliver Twist faz aqui. Não existiam essas coisas, né? Que balizavam ali até onde uma criança poderia ou não ir em relação ao trabalho. E o Estado não funcionava muito bem ali no que tangia a atender a população necessitada. Na verdade, vai ficar aqui bem evidente que o interesse das pessoas que trabalhavam para o Estado é ter ali a sua estabilidade, ter o seu dia a dia bem e boa. Não estava muito aí pro que as pessoas que aquele trabalho atenderiam, como que elas, né, seriam. Tem uma parte que eu até grifei em relação a isso, que eu acho assim, que vai ilustrar muito bem o que eu estou querendo dizer com palavras bem tortas, porque afinal de contas vai ser o próprio Dickens falando com vocês. Olha que genial o nível de crítica que ele faz e a forma com que ele faz esse tipo de crítica. Há certas posições sociais na vida que, independentemente das vantagens que propiciam, exigem determinado valor e dignidade dos casacos e coletes que lhes são próprios. Um marechal de campo tem seu uniforme, um bispo a faixa episcopal, um magistrado a beca de seda, um bedel, que era o caso do Sr. Bumble, o chapéu de 3 bicos. Tire-se do bispo a faixa episcopal ou o chapéu do bedel e o que sobra? Homens, nada mais. Então aqui ele estava falando que existem cargos que necessitam de dignidade, parece que ele vai falar da pessoa, mas não, das roupas, porque era isso que as pessoas se importavam ali na época, com a aparência que elas tinham, com o patamar que elas tinham dentro da sociedade. Isso vai ficar evidente. Eu amo o fato de Dickens não entrar para um caminho tênue ali e não começar aquelas histórias de tipo assim, olha, o Oliver, ele tinha todas as condições do mundo para se tornar um criminoso e entrou ali pra gangue, porque a sociedade, o sistema, o capital faz isso com as pessoas. Não, ele coloca ali naquela gangue, ele vai nos apresentar uma gama gigantesca de personagens, de pessoas e de crianças, e você vai ver que ali todas tiveram basicamente oportunidades parecidas, que é igual a zero. Elas não tiveram oportunidades nenhuma de vida, mas cada uma ali fez as suas escolhas, e essas escolhas determinou o seu futuro. Oliver, em nenhum momento, ele se coloca como uma vítima, mesmo ele tendo nascido ali nas circunstâncias que eu já revelei aqui pra vocês. E ele que dá a volta por cima, entendeu? Galera, se você vai ler Oliver Twist, fique atento aos personagens. Dickens, ele faz um mosaico que, assim, ele começa a apresentar pra gente gradualmente alguns personagens que num primeiro momento parecem ser despretensiosos pra nós na narrativa. Mas ele tava passando e encontrou alguém no bar, beleza. Gente, não tem ninguém ali que não vai reaparecer depois em um momento bem oportuno e você vai ficar tipo, pera, essa pessoa que... então fique atento aos personagens ali, porque no final das contas ele faz um mosaico gigantesco, o que é muito divertido de acompanhar, muito embora é o que faz essa história não muito verossímil, porque é um monte de coincidências bizarras que não teria como acontecer na vida real de gente como a gente, mas afinal de contas o que Dickens queria fazer era críticas de uma vida real, mas feita em uma história fictícia. Então não tem problema nenhum esse tipo de coisa acontecer. Esse não é um dos seus livros que foram escritos na sua fase madura, eu já comentei isso com vocês, mas eu não sei se eu falei que ele tinha só 26 anos quando ele publicou esse livro inteirinho. A maioria dos outros livros dele, como por exemplo David Copperfield, Grandes Esperanças, ele escreve já beirando 50. E então assim, dá pra ver ali todo o potencial que esse escritor conseguiria atingir lendo essa obra. Então é uma obra que eu considero imperfeita, embora tenha dado 5 estrelas. Porque tem ali, né, essas coisas inverossímeis, como eu comentei. Mas assim, gente, é muito bom.
Se você tá afim de ler uma coisa que é gostosa, assim, que é legal, que você vai gostar, leia isso. E assim, só pra comentar pra quem já leu agora, já que até agora eu falei com quem não leu, gente, o que foi aquela cena? Aquela. Porque, tipo assim, você tá lendo o livro, ele tem todo um ritmo, ele tem todo um tom, aí do nada eu fiquei perdido, entendeu? Porque, tipo assim, gente, maior brutalidade depois, assim, do meio pro final. Você sabe do que eu tô falando, né? Você que já leu? Com certeza você se lembra disso. E aí eu fiquei tipo, nossa, Dickens meteu o louco, entendeu? E é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu joinha, que ajuda muito a gente na entrega do nosso conteúdo. Compartilhe o nosso vídeo, comente e até uma próxima.